O exercício número 3, escolhi a letra B para fazermos o cálculo. Ele quer saber qual é a área entre as duas curvas. Nesse exercício, eu vou optar por não fazer o gráfico. Se ele pedir o gráfico, eu tenho que fazer. Mas aqui eu vou, como ele não pediu, né? Eu vou tomar esse caminho, essa escolha. Mas eu tenho que descobrir qual vai ser o intervalo e qual vai ser a função. Então, eu igualei as duas funções, porque se elas têm uma área em comum, porque elas têm pontos em comum. Igualei as duas funções. Como uma delas tem denominador, eu tirei o mínimo. Como eu tirei o mínimo dos dois lados, eu pude cortar. Então, depois eu organizei os meus valores, né? Então, eu fiquei com menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, então menos 3x ao quadrado. Menos 2 mais 2 ele corta, sobra 8x. E eu peguei isso daqui e coloquei o termo comum em evidência. O que está repetindo nas duas parcelas? O x. Então, menos 3x ao quadrado dividido por x, menos 3x. 8x dividido por x, 8. Então, quando eu tenho um produto igual a zero, o primeiro termo é minha primeira raiz, eu igual a zero, então x igual a zero, primeira raiz. E o segundo, menos 3x mais 8, minha segunda raiz. Que nesse caso, eu passo o 8 para o outro lado, muda de sinal, multiplica por menos 1, que é 8 terços. Bom, podemos trabalhar com fração, mas eu posso também trabalhar com número decimal. Aqui eu escolhi uma casa decimal, eu fiz a divisão e arredondei. Não é apenas pegar como está na calculadora, né? Tem que fazer o arredondamento dos dados. E agora eu sei qual é o meu intervalo. Meu intervalo é de 2,7 a 0, ou 0 a 2,7. Mas qual é a função? Então, que eu vou observar minha função. Aqui é um gráfico, uma parábola, uma curva com cavidade voltada para baixo porque o x ao quadrado é negativo. Aqui nós temos uma curva, x ao quadrado, positivo, com cavidade para cima. Então, eu tenho concavidade para cima e eu tenho concavidade para baixo. Então, a concavidade para baixo é o que vai estar em cima da minha função, do meu gráfico, para descobrir essa área, é a função de cima menos a de baixo. A função de cima, então, menos x ao quadrado sobre 2 menos 1, menos a função de baixo, repeti ela aqui. Fiz o jogo do sinal, mais vezes, menos vezes mais, menos vezes menos, mais, e assim sucessivamente. Cortei o que eu pude. Aqui eu não vou juntar, se eu quiser também pode juntar só dois termos, tá? Então aqui eu fiz separado, integrei separado, mas eu poderia ter tirado o mínimo desses dois termos, ficaria menos x ao quadrado menos 2x, que vai ficar com menos 3x ao quadrado sobre 2, ao quadrado. E eu vou integrar, vai ficar menos 3x ao cubo sobre 6, porque desce, como já tinha 2, ele vem multiplicando. Se não, você pode fazer separadamente também, e vai fazer a substituição de 0 a 2,7, tá bom? Então, vamos utilizar a calculadora. 2,7 ao cubo vezes menos dividido por 6. 2,7 ao cubo vezes menos dividido por 3. E 2,7 ao quadrado vezes 4 por 2. Mais C. E depois, como eu vou substituir por zero, cada um desses meus valores eu vou, então, zerar. E vai sobrar quem? Menos C, que eu vou cortar. Fiz, então, a divisão. Menos 19,68 por 6. Menos 19,68 por 3. 29,16 por 2. E somei aquilo que for necessário, né? Então, menos 3,28 eu somei com 6,56. Então, vai dar menos alguma coisa, mais 14,58. Então, subtrai e pega o sinal do maior. Então, a minha área é 4,74 unidades de medida ao quadrado. Que área é essa? A área entre as duas curvas mostradas no início do exercício. Então, corresponde a esse espaço aqui. Bom, então essa foi a correção de alguns exercícios da aula passada. Alguns me procuraram, né, perguntando como fazer, porque considerou o exercício um pouco mais difícil. Mas aí está a correção e com esses vocês conseguem fazer os demais exercícios da aula passada. Mesmo que tenha passado o período de postar atividade, mas é o conteúdo da nossa próxima prova.